Nessa aula a gente vai dar seguimento ao nosso conteúdo de transformação, de mudança, para aqueles que querem sair do sofá e começar a fazer alguma coisa pela vida, por si, pela sua família. E assim, antes de dar início, eu quero dar só um recado aqui, que a gente tem um canal no Telegram. Aqui embaixo tem na descrição o link, é só clicar ali e entrar direto para o canal do Telegram. No canal do Telegram é um canal mais descontraído, onde vocês podem fazer perguntas, trazer também conhecimentos para todos, se comunicar. Ali a gente é livre para conversar. Mas a respeito da matéria que está se dando no vídeo, é interessante que vocês deixem comentários aqui embaixo, para eu saber se vocês estão entendendo, se tem alguma dúvida diferente daquilo que eu estou trazendo. Inclusive, assim, querem saber um pouco mais de algo que eu não falei ainda, é só deixar ali para mim, que eu, baseado nos comentários de vocês, eu consigo fazer os próximos vídeos. Não esqueçam, quem não assinou o canal tem que assinar o canal, tem que colocar ali o sininho para avisar vocês dos vídeos que estão chegando. Toda semana a gente está colocando segundas, quartas e sextas às 19 horas, sempre sai um vídeo novo. E pode acontecer da gente não conseguir, mas geralmente é assim que está saindo nesse momento dessa jornada de transformação. 3 vezes por semana, tá? Então, em princípio, os recados são esses. Aí, o que a gente vai falar hoje um pouquinho? Para quem está me acompanhando desde do primeiro vídeo, sabe que eu estou trazendo para vocês uma transformação que não só é aquela transformação das nossas particularidades dentro do nosso conteúdo espiritual, dentro da nossa parte holística, mais voltada ao autoconhecimento no que tange o processo do emocional, mas também eu estou trazendo muito agora comigo a parte física. E tudo que eu trago aqui para vocês são coisas que eu tô nesse próprio processo que eu estou trazendo para vocês hoje. Então, várias vezes eu vou citar coisas que eu estou fazendo. A parte física, ela é um dos pilares do autoconhecimento. Porque se vocês pararem para pensar, vocês têm que entender que a gente não está aqui só para desenvolver o nosso lado espiritual. A gente está aqui na Terra também para cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, da nossa família, dos nossos amigos, de forma geral. Então, é interessante que quando a gente entra num processo de autoconhecimento, a gente meio que fica um pouco egoísta em relação aos outros, e é uma caminhada normal a gente sentir isso e a gente até ficar um pouco assim, um pouco egoísta, um pouco se preocupando mais com o nosso autocuidado. Não tá nada errado com isso. Mas chega um momento em que a gente tem que entender que nós somos movidos por relacionamentos. Então, é o relacionamento com marido, mulher, filhos, pai e mãe, amigos, colegas de trabalho. E isso tem que ser visto também. Isso também é um pilar do autoconhecimento. A gente conhecer a nós, as nossas emoções e sentimentos, e também conhecer o outro. Mas o caminho é esse realmente. Primeiro a gente precisa fazer com a gente. A gente primeiro precisa fazer essa caminhada. Às vezes a gente se encontra um pouco egoísta nessa caminhada e é normal. Mas chega um momento em que a gente precisa também olhar para fora e olhar para o outro e entender o outro. Mas não pode fazer esse caminho inverso. A gente não pode primeiro querer entender o outro antes de passar por nós mesmos. É muito importante que a gente passe primeiro por nós mesmos. Então, assim, uma das maiores armadilhas da nossa mente, e é isso que eu vou entrar nesse momento, e por que eu digo que vocês têm que acompanhar depois
os outros vídeos, eles são uma continuação desse. Quem não vê desde o primeiro não vai entender. Mas eu vou trazer para vocês um pouco do estudo da mente, um pouco do estudo dentro da neurologia, tudo isso eu vou trazendo, a alimentação, tudo isso eu vou trazendo aqui para vocês. E só para vocês terem uma ideia, eu estou gravando esse vídeo e eu acabei de fazer o meu suco verde. Então, o que eu uso no suco verde? Eu uso uma couve, um copo de água gelado, um pedacinho de gengibre e um limão ou meio limão. Depende de como vocês gostam disso. Como eu faço aqui em casa para 3 pessoas, eu uso um limão para os 3 e uma folha de couve para cada um e um pedacinho de gengibre. Então eu bato isso e meu primeiro desjejum é a couve com limão. Eu vinha fazendo agora, enquanto eu estava fazendo os outros vídeos, eu vinha fazendo uma desintoxicação com o limão puro. Então eu fiz ali uma semana, desintoxiquei o meu organismo e comecei uma nova etapa da minha vida. Então, para quem está me acompanhando, está sabendo que eu estou tomando água com limão, estava tomando água com limão e agora eu passei a tomar o suco verde, com o organismo um pouco mais desintoxicado. Só para vocês terem uma ideia, a primeira semana que eu fiz a minha desintoxicação com limão, eu tive dor de cabeça, de abstinência todos os dias. Abstinência do quê? Dos açúcares, das farinhas, que tudo que inclui a farinha. Então, tudo isso me levou a um desequilíbrio absoluto no meu corpo. Então, vocês imaginem assim, um carro vindo numa estrada, numa velocidade bastante alta, numa estrada livre, ele andando às soltas, fazendo tudo que bem entendia. E, de repente, ele foi obrigado a colocar o pé no freio, com tanta violência, por algo que se atravessou na frente ou por um radar, seja lá o que for. E ele estragou muita coisa na máquina. Ele estragou pastilha, freio, simplesmente assim desestruturou a máquina. É exatamente o que acontece com a gente quando a gente pisa no freio em relação a tudo o que nos traz doença. Por exemplo, todos os alimentos que nos inflamam o corpo, todos os alimentos que nos fazem mal, que nos dão indigestão no dia seguinte. E isso as mulheres da minha idade podem se identificar também em relação à menopausa. Então faz 2 anos que eu entrei na menopausa e nesse processo de menopausa eu tive diversos desequilíbrios. E eu vinha cuidando da minha saúde enquanto autoconhecimento, toda a parte de abraçar uma árvore, de meditar, de todo o cuidado com as minhas emoções e sentimentos, e o meu corpo foi adoecendo. Olha que interessante. E olha a importância que tem esse pilar que é a nossa saúde, que é o nosso corpo, em harmonia com a nossa mente. E foi nesse momento, há mais ou menos um mês atrás, que eu decidi que as coisas iriam mudar e que eu ia controlar toda essa questão da alimentação, ia tirar muita coisa da minha vida e isso ia me trazer muitos benefícios. Só que eu passei por uma semana de enxaqueca. Só para vocês terem uma ideia. O intestino funcionando muito mal durante essa semana também. Então eu senti diversas coisinhas que quase me levaram a desistir. E por isso eu estou trazendo para vocês essa ideia de que tudo precisa de um esforço. O carro para andar precisa ser ligado, precisa acelerar. A bicicleta para andar a gente precisa pedalar.
A esteira para andar, a gente precisa caminhar. Então, da onde que não precisa esforço para as coisas acontecerem? Precisa de esforço, sim. Não é só sentar e achar que tudo vai ser resolvido por nós. Eu sou uma fã número 1 de florais e de óleos essenciais, mas não pensem que os óleos essenciais e os florais vão fazer o trabalho por vocês, que não vão. Não pensem que vocês vão numa sessão de constelação familiar e isso vai resolver a vida de vocês, que não vai. Então, tudo depende do esforço de cada um. Até para fazer uma meditação, para sentar e não fazer nada, a gente depende também de um esforço, porque a gente depende de arrumar aquele lugarzinho ali que a gente se propôs a sentar. A gente precisa avisar as pessoas que a gente vai fazer um momento de solitude. A gente precisa escolher uma música ou fazer em silêncio. Então, tudo requer um mínimo de esforço para acontecer. E é essa proposta que eu estou querendo trazer para vocês. Estou trazendo assim o beabá do beabá, como começar a fazer essa caminhada. E eu sei que tem muita gente aqui que sabe todas as propriedades de uma couve manteiga, aquela folha escura, mas também tem muita gente que nunca tomou um suco verde na vida. Então, eu estou trazendo para vocês o beabá. A couve manteiga, ela é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. O limão, ele neutraliza e nos traz muitos benefícios. Então, coloquem isso aos pouquinhos. E se vocês quiserem saber um pouco mais, eu tenho um livro aqui que eu li há muitos anos atrás, que diz assim: o mínimo para você se sentir o máximo. É um pequeno guia de alimentos. Aqui tem todas as vitaminas, o que cada alimento tem. Às vezes a gente se surpreende que alguns alimentos têm muito mais vitamina C do que outros que a gente achava que tinha. Então é bem interessante esse livro aqui, posso até deixar o nome dele aqui embaixo para vocês copiarem. Então, assim, voltando aqui ao assunto do vídeo de hoje, que é a maior armadilha da mente é a autossabotagem. E por que eu estou trazendo isso? Justamente para esses períodos em que a gente precisa fazer uma mudança, a gente precisa tomar uma atitude na nossa vida de uma coisa que a gente está detestando. Seja lá a gente procrastinar alguma coisa, seja quando a gente está desanimado, a gente está começando a entrar em depressão, não tem vontade de sair da cama, seja quando a gente começa alguns projetos e não vai até o final. Isso aí é muito comum nas pessoas que procrastinam, essa autossabotagem, que isso vem dos nossos medos, das nossas culpas, das nossas inseguranças, da nossa menos-valia, da gente achar que a gente não vale nada e que o outro sabe muito mais. Então, isso tudo, a gente inicia coisas e a gente não leva até o fim. É uma autossabotagem. E tudo isso acontece sem que a gente perceba, porque é uma armadilha. Então, a gente não se dá conta disso. E aí a gente vai procrastinando essas mudanças, e são essas mudanças que eu tô querendo trazer para vocês. E essa primeira mudança, nesse primeiro momento, a gente vai iniciar com o trabalho dos chakras. Tem muita gente aqui que acessa esse vídeo e já tá careca de saber o que são chakras, que já esgotou esse assunto, mas tem muita gente também que nunca ouviu falar, como muitas vezes eu há muitos anos atrás. Então eu vou trazer para vocês o seguinte. Primeiro, o que são os chakras? Os chakras são centros energéticos dinâmicos presentes no nosso corpo. Eles atuam no equilíbrio das energias das glândulas presentes na área em que elas se localizam. Quando um chakra está em desequilíbrio, aquela área do corpo fica prejudicada de alguma maneira, porque fica bloqueada a energia, trazendo sintomas desagradáveis.
Então, aqui nesse manual que eu mostrei para vocês há um vídeo atrás, que é o manual do Gabriel Rossi, que é meu filho, que foi um manual que eu colaborei aqui com ele em relação aos florais e óleos essenciais, que é a minha especialidade. E ele também colocou muita coisa a respeito da auriculoterapia, que é uma área que ele também trabalha. Para quem gosta, tem fórmulas de florais, óleos essenciais indicado para 10 doenças, tá? E aqui assim, o que eu vou mostrar para vocês nesse primeiro momento? Nessa fotinho aqui, a gente tem os 7 chakras principais, tá? Começando lá embaixo, pelo vermelho, laranja e amarelo, que são os chakras que têm a nossa energia mais densa, são os chakras que estão envolvidos mais as nossas emoções, e eu agora vou explicar para vocês a diferença de emoções e sentimentos, que isso aí vocês também têm que saber. E aí tem o chakra do meio, que é o cardíaco, que é o verdinho, onde existe uma filtragem dessas emoções densas para as emoções que começam a se sutilizar, que são a parte mais sutil das nossas energias que estão aqui nesses 3 chakras superiores. Então a gente começa aqui com a energia mais densa, filtra para uma energia mais sutil, que são os 3 superiores. Tá? Nesse primeiro momento eu queria que vocês percebessem bem essa figura. Tem muita gente que já está careca de saber a respeito dos chakras, né? Mas para quem não está, eu estou trazendo bem detalhadamente essa matéria. Outra coisa que eu queria ler aqui para vocês, nesse livrinho que eu também já indiquei várias vezes aqui no canal, Cura Vibracional, que é assim: chakra é uma palavra de origem sânscrita. Eu não vou trazer os nomes em sânscrito aqui, mas quem quiser saber vai pesquisar os nomes em sânscrito. Eu vou trazer bem popular o nome dos chakras. Denota movimentos circulares, como as da roda de fiar ou de um vórtex. É utilizado para descrever os centros energéticos dinâmicos que se conectam com a energia espiritual universal e a transformam em força vital física. Esses centros equilibram, armazenam e distribuem a força da existência e da consciência para todo o corpo. Olhem a importância que é a gente manter esses chakras em equilíbrio, né? Cuidar para quando eles estão em desequilíbrio. Cada um deles governa diferentes aspectos da vida, dos pensamentos e das energias. Então, tudo isso vocês têm que prestar atenção, porque a importância de trabalhar com esses chakras é uma importância vital. Quando a gente observa que algo está em desequilíbrio, tem uma dor de garganta, tem uma dor de cabeça, tem uma dor nas pernas, tudo está ligado ao equilíbrio dos 7 chakras, que são os principais. Desses principais, vocês vão saber que tem chakras pelo corpo todo. Então, eles estando os 7 equilibrados, todos os outros equilibram por consequência. E aí eu vou falar para vocês qual é a diferença de emoção e sentimento. Olha como tem diferença essas duas questões. E isso aqui que eu estou trazendo para vocês é matéria científica, tá? A emoção ela tem em diferentes obras, elas são chamadas de sistema rápido e sistema devagar, ou sistema quente e sistema frio, e tem outra nomenclatura também. Mas em princípio, sistema rápido e sistema quente. O que é o sistema rápido e quente? São as emoções. O que é o sistema devagar e frio? São os sentimentos. Primeiro vem a emoção. A emoção ela é inconsciente, ela é instintiva. Em falar em instinto,
eu tenho lá numa playlist que eu falo sobre o curso de Enneagrama, eu falo tudo sobre instintos. Para quem não conhece, o que é esse instinto? Por que isso vem primeiro e eu bagunço a minha vida e depois eu vou parar para pensar, nossa, eu estou muito arrependida. Vão lá na pasta de Enneagrama e peguem os vídeos sobre instintos, tá? Sistema rápido e sistema quente são as nossas emoções, é aquilo que vem primeiro, é o sistema mais primitivo, aquele que está ligado ao nosso cérebro reptiliano, é aquele que a gente simplesmente não controla. Eu não controlo um susto que eu levo, eu não penso assim, bom, agora vou levar um susto. Eu não controlo uma paixão, a paixão ela vem e vai e eu não consigo controlar isso, né? A gente quando vê, quando nota, a gente já está apaixonado por aquele ou por aquilo, né? Agora pasmem, preconceitos. Preconceitos vêm das nossas emoções, daquilo que a gente viveu, daquilo que na verdade, ela tem uma questão assim nas emoções em relação ao preconceito que leva a gente a achar que é um sentimento, que é consciente e não é. Segundo a ciência, validado pela ciência, o preconceito também é uma emoção que a gente não controla. Naquele primeiro momento, é uma emoção, a gente vê uma coisa que a gente preconceitua ou que a gente julga. O julgamento também é uma emoção. Olha que interessante essa diferença. Já além disso, a emoção, ela é um sentimento, A emoção, ela é uma energia mais densa, né? Então, por isso que eu mostrei os chakras para vocês entenderem que as emoções, elas fazem parte mais dos 3 chakras iniciais ali, o primeiro, o segundo e o terceiro. Ali se movimentam mais as nossas emoções de culpa, de medos, de baixa estima, tá mais até o terceiro. E então ela tem essa energia mais densa. Já os sentimentos, eles são um pouco mais sutis. Então vocês percebem que dentro dos chakras onde eu mostrei para vocês, as 3 primeiras filtradas pelo coração, quando chega depois do coração é uma energia mais sutil, então é uma energia mais de sentimento, é uma energia que a gente consegue controlar e perceber mais. Aos poucos vocês vão entender, eu sei que essa matéria é pesada, mas aos pouquinhos vocês vão conseguir entender melhor. Então, assim, o que é esse sistema devagar e frio? Esses são sentimentos, eles são diferentes das nossas emoções. Eles são mais, a gente consegue perceber essa emoção que veio com o que? Com o sentimento. Eu percebo a dor, eu percebo o susto que eu levei, eu percebo que eu estou apaixonado através dos meus sentimentos. Através dessa energia um pouco mais sutil que está do coração para cima. É onde existe a percepção, onde a gente capta mais aquilo que é mais sutil, aonde tem mais consciência. Então, o importante disso tudo é trabalhar em harmonia. A emoção mais densa lá de baixo, sutilizando através do chakra do coração e chegando até a nossa consciência mais sutil, mais perceptiva e que consegue ter mais entendimento e que consegue às vezes controlar aquilo que a gente precisa controlar sem soltar uma voz no momento que não precisa, né? Todas essas coisas a gente vai aprendendo chakra por chakra. Esses processos que são mais lentos do sentimento, a gente custa um pouquinho mais a perceber. Ele é mais desenvolvido, né, em termos de evolução, porque tem origem no córtex, que é a parte frontal aqui do cérebro.
essa é uma das armadilhas da mente. O que é a armadilha da mente? A emoção e os sentimentos se contrapondo. Então, olhem como é engraçado. É um estudo assim que eu tô procurando trazer um beabá e ao mesmo tempo me aprofundando um pouco para vocês entenderem por que ficam muitas palavras ao vento entre emoção e sentimento. Dentro da ciência é chamado a emoção e o sentimento juntos, a gente chama de afeto. Então vocês vão me ver algumas vezes falando em afeto, vocês já vão entender que é a soma daquilo que vem inconscientemente mais aquilo que é consciente, que são os nossos sentimentos. E a armadilha justamente é a questão de uma se contrapondo à outra, a emoção se contrapondo ao sentimento. Por quê? O que acontece? Quando a gente sente aquela emoção, por exemplo, vou dar o exemplo do medo, tá? Que é o mais comum. A gente sente aquele medo. Só que a gente sente o medo não através do nosso sentimento. A gente sente com o corpo. A gente sente com o instinto. A gente sente esse medo. Só que passa pelo nosso filtro e chega aqui na nossa parte mais sutil, onde a gente tem os sentimentos, e a gente começa a colocar areia nisso tudo. A gente começa a passar por um filtro onde existem as crenças que a gente viveu, aquilo que a gente acredita que seja verdadeiro, aquilo que a gente ouviu da nossa família uma vida inteira, aquilo que a gente viveu realmente, né? Que o tamanho do vídeo está sendo atingido. Eu vou ter que interromper esse vídeo e fazer um novo vídeo continuando essa matéria. Então, é importante que a gente sinta essas emoções e reconheça a emoção e transforme através do sentimento. Olha a importância que esse trabalho tem. Então, eu vou me despedindo aqui. Esse vídeo já ficou muito longo, eu não imaginei que fosse chegar nesses 30 minutos. E no próximo vídeo a gente já vai entrar no estudo do primeiro chakra e retomando um pouquinho esse final que vai ficar um pouco cortado aqui, mas eu acho que já tem bastante coisa aqui para vocês pararem para pensar, tá bom? Então vou fazer um segundo vídeo sobre isso. Não esqueçam de deixar o joinha para colaborar. Não esqueçam de enviar para alguém que está querendo também fazer essa transformação. A gente só transforma através do conhecimento e do entendimento do que está acontecendo com a gente e do que está acontecendo com os outros. Tá bom? Até o próximo vídeo, então.